Olá pessoal, tudo bem? Então, neste vídeo eu vou trazer alguns exercícios para a gente resolver utilizando a análise nodal. Então, no vídeo anterior eu trouxe alguns exercícios referentes à análise de malha, né? Eu vou repetir o mesmo exercício, só que dessa vez agora resolvendo com a análise nodal, né? Comprovando que o tipo, né, a metodologia de análise que eu vou utilizar aqui não interfere muito, né? Lógico, com a prática a gente vai identificando qual seria o melhor método para analisar cada circuito, mas no geral, né, independente de qual metodologia eu utilizo, eu consigo resolver chegar na mesma resposta. Então vamos começar aqui determinando quem são os nossos nós, né? Então o próprio enunciado já me traz aqui quem é o meu nó de referência, né? Então eu vou começar a enumerar aqui os nós. Então esse aqui é um nó, e esse aqui é outro nó, né? Vou colocar aqui como V1 e aqui como V2. E eu quero encontrar quem que é esta corrente IO. Então, utilizando, né, a metodologia da análise nodal, eu preciso identificar todas as correntes que entram e saem de um nó, né? Então, vou colocar aqui esta corrente como uma corrente I1. Essa aqui, a corrente, eu vou colocar uma corrente, só uma corrente I, que é a própria corrente dessa fonte. O IO está saindo, então quer dizer que vai chegar o IO aqui nesse outro nó. Vai chegar também essa corrente aqui, I2, que é a corrente de 2 amperes. E vai sair esta corrente I3. Né? Então, definir quem são os nós, definir o sentido de cada corrente. Vou retirar a equação de cada nó. Neste primeiro nó, eu vou considerar positivo todo mundo que está entrando. Então, vai ficar 6 amperes. O IO e o I1 estão saindo. Então, menos IO, menos I1. Isso aqui tem que ser igual a zero. Isso aqui é a minha primeira equação do nó. Né? Aqui, essa equação é do nó 1. Agora eu vou tirar a equação do nó 2. Então, entra 2 amperes, entra o IO e sai o I3. Aqui eu já coloquei direto, né, 2 amperes, mas eu podia colocar o I2 e depois substituir o I2, né? Daria na mesma. Então tá aqui, duas equações. Eu tenho dois nós e duas equações. Então o meu sistema ele já pode ser resolvido. Porém, nós vamos fazer mais um passo aqui, né? Que é definir cada uma dessas correntes em função das tensões de nó. Porque é elas que eu quero encontrar na análise nodal. Então, quem que é o meu IO? O meu IO é a corrente que passa nesse resistor de 1 ohm. Vejam que a setinha da minha corrente está da esquerda para a direita. Então, eu vou pegar a tensão no nó que está nas costas dessa flecha, menos a tensão que está na frente da flecha. A tensão que está nas costas, V1. A tensão que está na frente, menos, né? O V2. Dividido pela resistência, que é 1 ohm. Agora eu vou ver o meu I1. Meu I1 é a tensão que está nas costas, que é o V1. A tensão da referência, menos a tensão da referência, que é zero, divididos por 2 ohms. Isso aqui fica V1 por 2. E faltou também o meu I3, que eu não conheço, que vai ser a tensão que está nas costas, que é o V2, menos a tensão que está na frente, que é o zero, divididos por 4. Isso aqui vai ficar V2 por 4. Só separar aqui para saber quem que é quem. Beleza, definir todas as correntes em função das tensões nodais. Vou pegar essas correntes aqui definidas e vou colocar na minha expressão lá em cima. Né? Vou começar pela primeira, então vai ficar 6 menos o meu IO, que é V1 menos V2 por 1, menos o I1, que é V1 por 2 igual a zero. Vou multiplicar essa equação inteira por 2. Então vai ficar
12 menos 2V1 mais 2V2 menos V1 igual a zero. Vejam que eu multipliquei por 2, então vai ficar 2V1 menos 2V2, só que tem um menos aqui na frente. Então, menos 2V1 mais 2V2, que é o que está aqui. Agora eu vou juntar todo mundo que é igual. Então, vai ficar menos 3V1 mais 2V2 igual a menos 12. Essa é a minha equação já substituída. Vou fazer o mesmo processo, mas na outra equação do nó 2. Então, vai ficar 2 mais o meu IO, V1 menos V2 por 1, menos o I3, que é V2 por 4 igual a zero. Vou multiplicar por 4 essa equação aqui. Então, vai ficar 8 mais 4V1 menos 4V2 menos V2 igual a zero. Juntar todo mundo que é igual, 4V1 menos 5V2 igual a menos 8. Então aqui, o que eu vou fazer a partir de agora? Existem várias formas de resolver isso aqui. Posso resolver por Cramer, posso resolver por substituição, por subtração de uma equação da outra. Vamos tentar fazer por substituição, já que são apenas duas equações. Nessa primeira equação aqui, eu vou isolar meu V1. Então, meu V1 ele vai ficar menos 12 menos 2V2 divididos por menos 3. Então, posso mudar todos os sinais aqui. Esse vai ser o valor do V1. Esse V1 que eu encontrei, eu vou substituir nesta equação ali. Então, vai ficar 4 vezes 12 mais 2V2 divididos por 3, menos 5V2 igual a menos 8. 4 vezes 12, 48, mais 8V2, isso aqui divididos por 3, menos 5V2 igual a menos 8. Vou multiplicar essa expressão aqui por 3. Fazendo essa multiplicação, eu vou ficar com 48 mais 8V2 menos 15V2 igual a menos 24. Então, 8 menos 15, isso aqui vai ficar menos 7V2 igual a 48 positivo vai passar negativo, então vai ficar 48 com 24 menos 72. V2 é igual a 72 por 7. Como aqui tem um negativo e aqui tem um negativo, eu vou passar esse valor dividindo para lá, essa conta aqui vai ficar positiva. Então, 72 por 7 dá 10,28 volts. Esse aqui é o valor do meu V2. E o meu V1, ele é 12 mais 2 vezes 10 e 28 divididos por 3. V1 é 12 mais 2 vezes 10 e 28 divididos por 3 dá 10,85. Esse é o meu V1. Beleza, eu tenho as duas tensões nodais e eu quero encontrar a corrente IO. A corrente IO, eu já equacionei ela aqui, é V1 menos V2 por 1. Então, o IO, V1 menos V2 por 1, que é igual a 10,85 menos 10,28. Dividido por 1, então eu não preciso reescrever isso. Quando eu faço isso, eu vou ficar com 0,5771 amperes. Então, se eu olhar aqui, 571 miliamperes.
É lógico, tem algum errinho aqui, provavelmente eu não levei em consideração as casas decimais, acredito, de V2 aqui ou V1, né? Alguma dessas tensões eu acabei não considerando as casas decimais, então deu uma diferencinha, mas está bem próximo da resposta, né? Isso aqui é considerado certo. Então, este primeiro exercício, né, nós conseguimos resolver ele no vídeo anterior com análise de malha e agora com análise nodal. O próximo exemplo que eu quero resolver é esse aqui, que está trazendo, né, uma fonte de tensão entre dois nós. Então, se existe uma fonte de tensão entre dois nós, eu vou precisar utilizar, né, o conceito de supernó. Então, vamos lá. Já tenho aqui a minha referência, meu nó de referência. Já o exercício já traz aqui, né, como V1 esse nó e V2 esse nó. Só que entre V1 e V2 eu tenho uma fonte de tensão. Aí nós vimos que quando eu tenho isso, o que eu preciso fazer? Fechar um curto em cima desta fonte aqui de tensão, né? E eu vou considerar todas as correntes que entram e saem agora desse nó, que se tornou um nó só. Porém, na hora de equacionar as equações... Bom, isso a gente vai ver um pouquinho para frente, né? Então, procedimento. Escolho o nó de referência, coloco quem que vai ser os outros nós, né? Então, aqui o meu V1, V2. Se tiver mais nós, vou dar nomes para eles também, um V3, V4. Mas aqui, como são só dois, V1 e V2. E vou colocar aqui todas as correntes que entram e saem do nó. Então, 5 amperes. Aqui vai descer uma corrente I1. Aqui vai descer uma corrente I2. E aqui chega uma corrente de 2 amperes. Esta corrente aqui não vou colocar, porque como eu fiz esse super nó aqui e curto-circuitei, né, um nó com o outro, a corrente que entra aqui é igual à corrente que sai, né? Então é como se eu fizesse a equação nesse ponto aqui, né? É uma equação para mim irrelevante, porque entra 2 amperes e sai 2 amperes. Então nesse caso aqui eu não preciso colocar corrente, né, passando por esse curto. E o somatório das correntes igual a zero é verdadeiro quando eu considero todas as correntes que entram e saem deste nó e deste outro nó que está curto-circuitado, né? Então V1 e V2 estão curto-circuitados, a somatória das correntes que entram e saem de V1 e V2 é igual a zero. Então vamos lá, entrou, eu vou considerar positivo, então vai ficar 5, saiu I1, menos I1. Então neste nó aqui, eu já fui para todos os lados possíveis, só não fui para essa fonte de tensão que eu vou ignorar ela. Vou para o nó V2 e vou continuar somando aqui nessa mesma equação. Saiu I2, então menos I2, e entrou 2 amperes, mais 2. Isso aqui igual a zero. Então vejam que 5 e menos I1 é do nó 1, menos I2 e 2 é do nó 2. Né? Só que como tem essa fonte de tensão entre os dois nós, eu vou fazer esse curto-circuito aqui e ele vira um nó só. Se ele virou só um nó, né, teoricamente todas essas correntes aqui estão entrando e saindo do mesmo nó. Então essa vai ser a minha primeira equação. Segunda equação. Bom, eu tenho uma equação, só que eu tenho dois nós. Apesar de eu ter feito esse curto-circuito, neste momento agora eu já posso tirar ele daqui. Ele só serve para me dizer que as correntes que entram aqui, entram e saem aqui, né, tem que dar igual a zero. Mas eu ainda tenho V1 e V2, né? Não é porque eu fiz aquele curto que V1 é igual a V2. A segunda equação vai vir exatamente da fonte aonde eu fechei o curto em cima dela, né, que é essa fonte de 8 volts. Então vejam que do lado positivo da minha fonte eu tenho V2. Então vou colocar aqui V2. E do lado negativo eu tenho V1. Então menos V1. Isso aqui é igual a quanto? Igual à queda de tensão da fonte. 8 volts. Vou tirar esse V aqui para não confundir. Então, esta aqui vai ser a minha segunda equação.
Já vou isolar aqui que meu V2 vai ficar 8 mais V1. Agora, eu preciso reescrever as correntes ali em função das tensões, né? Então, quem que é o I1? O I1 é essa corrente que desce aqui. Então, vai ficar V1, que é quem está nas costas da flecha, menos quem está na frente, que é 0, já não vou nem escrever, divididos por 10. E meu I2, ele vai ser V2, que é esta tensão nesse nó aqui, divididos por 5 ohms. Então, essas são as correntes. Agora, eu vou substituir essas correntes nesta equação aqui. Então, vai ficar 5 menos o I1, que é V1, por 10, menos o I2, que é V2, por 5, mais 2 igual a 0. Então, vai ficar 5 menos V1 por 10, ou melhor, né, deixa eu já fazer o seguinte, eu vou multiplicar por 10. Então, vai ficar, já vou fazer aqui, né, 5 mais 2 vai ficar 7, vezes 10, 70. Menos V1, menos 2, V2, igual a 0. O V2 é 8 mais V1, já vou substituir. Então, fica 70 menos V1, menos 2 vezes 8 mais V1, igual a 0. Então, vai ficar 70 menos V1, menos 16, menos 2 V1, igual a 0. Menos 3V1, 70 menos 16, vai ficar 54, né, positivo, igual a 0. Então, menos 3V1 igual a menos 54. Como aqui é negativo e aqui é negativo, posso transformar os dois em positivo. V1 é igual a 54 por 3. Então, se eu fizer essa conta, 54 por 3, a minha tensão V1 é 18 volts. Agora, vou encontrar a minha tensão V2. V2 é igual a 8 mais V1. 8 mais V1. V2 igual a 8 mais 18. V2 é igual a 26 volts. Então, V1, 18, V2, 26, né? V1, 18, V2, 26. Agora a gente chegou na resposta. Pessoal, espero que esses dois exercícios consigam auxiliar vocês para resolver a lista, né? Qualquer dúvida, podem me procurar.